pessoal, tudo bem? Muito obrigado aqui pela sua presença. Se não se inscreveu ainda, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. Curta, compartilhe, vale a pena a sua sugestão também, sua crítica. Comente aqui embaixo. Fique à vontade, o espaço é nosso. Vamos para mais um planejamento de trabalho, agora desta quarta-feira, dia 29 de março de 2023. Vamos falar do campeonato camaronês, falar de campeonato inglês, terceira divisão, Copa da Colômbia, Copa Verde com as semifinais e Copa do Nordeste também com as semifinais. Temos um dia, se bem que nem com tantas partidas assim, né? Mas temos algumas que são decisivas, principalmente Copa do Nordeste e também a Copa Verde. Vamos começar nosso trabalho às 11h30 da manhã com a 20ª rodada do Campeonato de Camarões. Como falamos anteriormente, né, o Gazelle está ali, perdeu a segunda colocação, agora é terceiro lugar com o empate da última rodada, acabou empatando com o Young Boys por 2-2. O Gazelle joga contra o Fortuna MFO, fora de casa. O Fortuna MFO está na 8ª colocação do Campeonato Camaronês, são 21 pontos conquistados em 16 jogos, 3 pontos apenas do Z3. Agora, é ilusória essa posição e posso explicar por quê. O Fortuna MFO, apesar de estar ali na 8ª colocação, bem próxima à zona do rebaixamento, mas vem numa reação surpreendente. Nos últimos 5 jogos, são 2 empates e 3 vitórias. Quer dizer, vem ostentando uma invencibilidade a equipe do Fortuna. 20 gols marcados, 24 sofridos. Para se ter uma ideia, na última rodada ficou no empate com a Pages Academy por 0-0, venceu o Falve Azur Elite por 1-0, empatou com o Fortuna por 1-1, venceu a equipe do Iafut por 2-1 e venceu por 3-2 a equipe do Les Astres. Já o Gazelle está ali na 3ª colocação, bem próxima à segunda e à primeira, né, que é a zona de classificação para as semifinais. É bom lembrar que os 2 primeiros do grupo A enfrentam os 2 primeiros do grupo B. O Gazelle está nessa briga, terceiro lugar com 26 pontos em 17 jogos, 20 gols marcados e 15 sofridos, o que dá um saldo de 5 ainda. Ao contrário do Fortuna MFO, o Gazelle vem de um empate, uma derrota, 3 vitórias, é bem verdade. Empatou na última rodada com o Young Sport por 2-2 e óbvio que lamentaram bastante esse empate, 2 pontos perdidos, né? No momento decisivo ali na luta pela classificação para as semifinais. Antes havia vencido o Iafut por 3-2, perdeu para o Falve Azur Elite por 1-0 e 2 vitórias, um em cima do Fovo Barran por 1-0 e um em cima do União de Douala por 1-0. O último confronto, aliás, o único confronto registrado, o Gazelle acabou vencendo por 3-1, o jogo foi realizado no ano passado. E aí, como você vê, com essa subida do Fortuna joga em casa, tanto é perigoso você cravar o Fortuna, como é perigoso você cravar o Gazelle pela sua posição na tabela. Então, bom aqui, o melhor mesmo é você trabalhar gols. Acho que o mais indicado é você trabalhar 1,5 gols, é bem um pouco mais seguro. Ou então ambos marcam, né? Vai que de repente você tem um empate aí ou tem a vitória de alguém com gol do adversário, com gol do derrotado. Então, esse é o nosso primeiro jogo às 11h30 da manhã pelo Campeonato Camaronês. 15h45, vamos para a movimentadíssima League One, a terceira divisão do campeonato inglês. O Cheltenham recebe o Sheffield Wednesday. O Sheffield Wednesday é a segunda equipe colocada da competição, com 78 pontos em 37 jogos. São 64 gols marcados, o que dá quase que uma média de 2 por partida, né? Dá quase 2, e 28 gols sofridos. Mas vem de derrota. Por incrível que pareça, né? O futebol é bem surpreendente. Na última rodada, o Sheffield acabou perdendo para o Forest Green, que é o lanterna da competição. Então acabou perdendo o Sheffield por 1-0. Antes, derrota para o Barnsley por 4-2. E aí você fica de orelha em pé, né? O que é que está havendo com o Sheffield? Antes, um empate com o Bolton por 1-1 e 2 vitórias anteriormente. Uma por 1-0 em cima do Portsmouth e uma em cima do Peterborough por 1-0. Então essa é a campanha dos últimos 5 jogos do Sheffield Wednesday. A equipe do Cheltenham é 17º lugar, está na outra ponta da tabela, 43 pontos em 37 jogos realizados, marca pouco, 32 gols, dá menos de 1 gol por jogo e toma
bastante gols, né? São 47 gols sofridos. Vem de vitória em cima do Exeter por 3-1, 3-0 em cima do Peterborough, um empate com o Lincoln por 0-0, uma vitória em cima do Fleetwood por 1-0 e uma derrota para o Derby County, o tradicional Derby County, por 2-0. Em termos de confrontos diretos, nós vemos duas vitórias do Sheffield por 3-0 e 4-1, um empate por 2-2. E óbvio que aqui jogo para se trabalhar over, né? Se trabalhar gols. Over 1,5 ou over 2,5 se você estiver um pouco mais agressivo, né? Partindo para cima. Então essa perspectiva para Cheltenham e Sheffield Wednesday pela rodada de número 33 da competição. 38, na rodada número 38 da competição do Campeonato Inglês, a League One, a terceira divisão. Vamos agora às 5 da tarde para a Copa da Colômbia. Copa da Colômbia é o confronto entre Envigado e Tigres. De início, demos uma pesquisada nas casas de aposta e o Envigado, as casas estão pagando algo em torno de 1,80, né, como favorito que é para o jogo. O empate a 3,10 e o Tigres a 4,40. É jogo da volta, quem perder está fora, o empate leva para os pênaltis. No jogo de ida houve empate por 1-1 na cidade de Soacha, né, no estádio do Tigres. Agora o jogo no estádio Polideportivo Sur, em Envigado. O Envigado é 10º lugar da primeira divisão, com 13 pontos em 10 jogos, são 9 gols marcados e 9 gols sofridos. O Tigres joga a segunda divisão, está também ali no meio da tabela, é 10º lugar, é bom lembrar. O Envigado na primeira divisão, o Tigres na segunda. O Tigres em 10 pontos em 9 jogos realizados, 5 gols marcados, 6 sofridos. Em relação ao Envigado, vem de derrota na competição, na primeira divisão colombiana, por 1-0 para o Águilas. Antes, uma nova derrota para o Boyacá Chicó, que é a grande sensação da Colômbia, 1-0. Um empate com o próprio Tigres, foi o jogo de ida, 1-1. Uma vitória em cima do Júnior por 2-1 e vitória também em cima do Santa Fé por 3-2. Já a equipe do Tigres, só lembrando, joga a segunda divisão do Campeonato Colombiano, vitória em cima do Bogotá por 1-0, derrota para o Leones por 1-0, empate com o Envigado, esse mesmo, jogo de ida da Copa da Colômbia por 1-1, o jogo foi realizado em casa, derrota por 1-0 para o Llaneros e empate com o Valledupar por 0-0. Nos confrontos diretos, nós temos aqui um empate por 1-1, né, que foi esse último jogo, tão falado aqui, tão repetido, né, porque foi um dos últimos jogos das duas equipes. Antes, dois confrontos, mas em 2017, um empate por 0-0 e uma vitória do Envigado por 3-0. Lembrando, esses jogos há 4 anos, né, com situações bem diferentes. O Tigres ainda estava na primeira divisão da Colômbia. Favoritismo é óbvio para a equipe do Envigado, mas se você for um pouco conservador ou conservadora, você pode ir ali com dupla chance ou empate, não tem aposta. 5 da tarde, Envigado e Tigres pela Copa da Colômbia. Vamos à Copa Verde, 7 da noite, jogo marcado em Goiânia para Goiás e Cuiabá. E aqui nós temos um confronto bem equilibrado, né? Assisti o segundo tempo do jogo da Arena Pantanal, em que o Cuiabá acabou vencendo por 1-0, leva vantagem do empate para a capital de Goiás, mas um jogo bem equilibrado, principalmente depois que o Goiás tomou o gol da equipe do Cuiabá, partiu para cima e teve chance de empatar a partida. Cuiabá acabou vencendo por 1-0. O histórico das equipes na competição. Nas quartas de final, o Goiás empatou com o Brasiliense, fora de casa, por 0-0. Em Goiânia, venceu por 1-0. Antes, nas oitavas, havia vencido a equipe do União Rondonópolis por 3-0. O Goiás está nas finais do Campeonato Goiano contra o Atlético Goianiense, em 2 jogos. O que resta dizer, né? Falar que faz um bom campeonato estadual a equipe do Goiás. Os jogos serão realizados nos domingos 2 e 9 de abril, Goiás e Atlético Goianiense em ida e volta. O Cuiabá, nas oitavas de final, derrotou o Ceilândia por 3-0. Nas quartas de final, 2 confrontos com o Vila Nova. Empatou em casa por 1-1 e venceu fora de casa. Venceu em Goiânia, né, o rival do Goiás, o Vila Nova, por 2-0. Sábado que vem, faz o jogo da volta da semifinal do Campeonato Mato Grossense contra o Luverdense. Primeiro jogo em Lucas do Rio Verde, houve empate por 0-0. E aí, o que trabalhar? Você vê que são jogos de poucos gols, né? Pode até, de repente, abrir a caixinha, o Goiás fazer gol, o Cuiabá também, mas acredito que aqui o mais confortável é você jogar no Goiás, ou Goiás
O empate não tem aposto, ainda dupla chance no Goiás. E de repente, vai que o Cuiabá pode surpreender, né? Lembrando que o jogo é decisivo para o Goiás, pode ter uma perspectiva diferente. O Goiás, por exemplo, ir para cima, para ter que decidir, o empate não interessa para a equipe alviverde, né? O empate é do Dourado, do Cuiabá, que vai ser por 1-0, e de repente o Goiás vai para cima, tanto pode fazer o placar, como pode também levar o contra-ataque, pode até perder o jogo de novo. Então essa perspectiva de um jogo bem equilibrado entre Goiás e Cuiabá às 7 da noite pela Copa Verde. Outro confronto pela Copa Verde, 20 horas também semifinais, jogo da volta, Belém pega fogo. Clássico entre Remo e Paysandu, o Repá. No jogo de ida, vitória do Clube do Remo por 1-0. O Remo, nas oitavas de final, eliminou a equipe do Humaitá, do Acre, por 4-1. Nas quartas de final, jogou com o São Raimundo, de Roraima, perdeu por 1-0. Jogo da volta em Belém, vitória por 3-0. Tanto o Remo quanto o Paysandu estão classificados para as quartas de final da competição. São 2 jogos de volta. Tanto o Remo quanto o Paysandu terminaram como primeiros de suas chaves no campeonato estadual. O Remo como primeiro do grupo A, Paysandu como primeiro do grupo B. Eles ainda têm um confronto no dia 9, mas já estão classificados, inclusive com o adversário. O Remo joga fora de casa contra o Caeté, depois joga em casa. A equipe do Paysandu enfrenta o Tunaluso fora de casa, a Tunaluso, né, fora de casa, e depois recebe a Tuna em casa para decidir sua passagem para as semifinais da competição. Em relação ao Papão da Curuzu, nas oitavas de final, o Paysandu derrotou o Real Ariquemes de Rondônia por 3-0. Nas quartas de final, empate com o Princesa dos Solimões no Amazonas por 0-0 e vitória em casa por 1-0. Jogo de trabalho a gols, né, gente? Paysandu precisa da vitória. O empate não serve. Então, 1,5 gol aí, se for um pouco mais agressivo, partir para cima com 2,5, quem sabe até 3,5. Já pensou? Remo e Paysandu, jogo marcado para as 20 horas. É óbvio que estamos falando de um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, o clássico regional, o clássico paraense, Remo e Paysandu. E aí chegamos à Copa do Nordeste, que também vai ferver nesta quarta-feira. Fortaleza e Ceará. O grande clássico, o clássico vovô, jogo às 21h30, é semifinal, é jogo único. O Fortaleza goleou o Ferroviário, né, anteriormente, por 4-0 na fase de grupos. Fez um 4-0 em cima do Santa Cruz no Arruda, na última rodada da competição. Outro 4-0 em cima do Ferroviário, aí você vê, 12 gols em 3 jogos, né? Foi derrotado pelo Cerro Porteño na fase pré da Libertadores da América por 2-1, por isso não classificou, vai jogar a Sul-Americana. E antes o Fortaleza derrotou o Ferroviário por 1-0. A equipe do Ceará derrotou o Sergipe, eliminando a equipe sergipana da competição por 3-1 no jogo da eliminatória. 3-1 em cima do Atlético de Alagoinhas, da Bahia, isso pela última rodada da Copa do Nordeste. Anteriormente, na semifinal, do Cearense, venceu o Iguatu por 2-0. Antes empatou com o Ituano no Novelli Júnior pela Copa do Brasil, 1-1. Perdeu nos pênaltis e está fora da competição. E anteriormente empatou com o Iguatu por 1-1, em jogo que foi realizado no interior cearense, definindo, né, a classificação para as finais. É bom lembrar que Fortaleza e Ceará decidem o campeonato estadual deste ano. Os confrontos. Neste ano, 2 vitórias do Ceará, 2-0 e 2-1. O ano passado, 2 vitórias do Fortaleza, uma por 1-0, outra por 2-0, uma vitória do Ceará por 1-0. Aqui é clássico, né? Aqui é clássico. Óbvio que o Fortaleza vive um bom momento, à exceção da eliminação da Libertadores da América. O Ceará também é um momento muito bom. Vão disputar o campeonato cearense. Aqui a gente considera a igualdade tanto das camisas como também dos times dentro de campo desempenhando seu bom futebol. Cabem ambas marcas. Ambas marcam. É jogo decisivo, é jogo único, tem que propor jogo e aí obviamente que se abre espaço para o adversário também. Ou ambas marcam ou 1,5 gol para Fortaleza e Ceará. E chegamos ao jogo do Sport contra o ABC. 21h30, Ilha do Retiro, também é semifinal, jogo único. Sport vem voando nesse ano de 2023, é o melhor ataque do Brasil. Goleou o CRB por 4-0, eliminando a equipe alagoana. Antes, na última rodada da Copa do Nordeste, um 3-1 em cima do CSA. Anteriormente, empate com o Santa Cruz na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste, na última rodada da primeira fase, por 0-0.
Uma semana antes havia vencido o Santa Cruz na Ilha do Retiro pelo Campeonato Pernambucano por 2-0. E antes ainda 2-1 em cima do Sergipe, jogo na Ilha do Retiro. A equipe do ABC vem de classificação, né? Eliminou o Náutico no sábado passado, vencendo por 3-1, aliás, no domingo passado, né? 3-1, o ABC venceu. Venceu também anteriormente o Fluminense do Piauí por 3-0. Veio a grande glória, o empate com o Vasco da Gama pela Copa do Brasil em São Januário, 0-0, e a classificação nos pênaltis. O ABC anteriormente venceu o Santa Cruz de Natal por 3-0, e a última derrota que foi para o CRB, jogo válido ainda pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Em termos de confronto direto, o Sport venceu a última por 2-0, ainda na primeira fase. E aí, os últimos confrontos ocorreram há exatos 10 anos, em 2013. E aí você tem uma coisa, né? Elencos diferentes, comissão técnicas diferentes, momentos diferentes. 2 jogos pela Série B, 2 jogos pela Copa do Brasil. Pela Série B, em Natal, ABC 4, Sport 2. Na Ilha, Sport 1, ABC 0. Pela Copa do Brasil, o ABC eliminou o Sport, vencendo em Natal por 2-0 e vencendo novamente na Ilha do Retiro por 3-2, fazendo um agregado de 5-2 na Copa do Brasil. O Sport foi eliminado aquele ano pela equipe do ABC. Ora, o que é que vamos trabalhar aqui? Esporte favorito. Você pode lançar um dupla chance, pode lançar também um empate não tem aposta, Pro Esporte, né? Vive um momento melhor. A equipe do Anderson Moreira é uma equipe que propõe jogo, uma equipe que marca bem a saída de jogo também do adversário. Podemos trabalhar também 1,5 gols, ou quem sabe, se você for mais ousado, mais ousada, trabalhar 2,5 gols nesse jogo do Esporte contra o ABC, jogo válido pela semifinal da Copa do Nordeste. E ainda cabe aqui um ambas marcam, né? O ABC já provou que tanto marca muito bem, tem uma equipe bem organizada pelo seu treinador, o Fernando Melchiori, e pode, de repente, surpreender o Sport na Ilha do Retiro, se não ganhando o jogo, mas marcando também num confronto que a gente tem a impressão de que será um bom jogo. Nesta quarta-feira, 21h30, semifinal da Copa do Nordeste. Aí então o nosso planejamento de trabalho para esta quarta-feira, dia 29. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Não esqueça de se inscrever, comente, faça sugestões, faça críticas também aqui pra gente. Você tem ganho, você tem perdido ultimamente? Como é que está a sua vida nas apostas? Deixa aqui pra gente, deixe sugestões também. Um grande abraço e até a próxima!